Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou ao Senhor: não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. A amizade entre Jesus e a família de Lázaro, Marta e Maria em Betânia, era um oásis de tranquilidade e afeto em meio à agitação de seu ministério. O texto de Lucas capítulo 10, nos versículos 38 ao 42, nos oferece a primeira e íntima visão desse relacionamento especial, revelando como Jesus era recebido com carinho e reverência nesta casa que se tornou um verdadeiro refúgio para ele. Ao entrar naquela pequena vila, tão próxima, mas tão diferente da movimentada Jerusalém, Jesus encontrava não apenas um teto, mas um lar de amigos verdadeiros. A casa em Betânia não era apenas um ponto de partida estratégico para suas jornadas à Cidade Santa, mas um lugar onde ele podia descansar, se alimentar, sentir-se à vontade e recarregar suas energias entre aqueles que o amavam genuinamente. Marta e Maria, as anfitriãs, demonstravam sua devoção ao Mestre de maneiras distintas e complementares, revelando a diversidade de corações que o acolhiam. Marta, com sua energia e seu senso prático, imediatamente assumia o papel da hospedeira zelosa, dedicada a garantir o conforto de Jesus e de sua comitiva. Ela se movimentava pela casa, preocupada com muitos afazeres, como Lucas descreve, preparando a refeição e cuidando de cada detalhe para que tudo estivesse perfeito para o ilustre convidado. Sua atitude era de serviço ativo e dedicação visível, um amor que se manifestava em obras e em preocupação com o bem-estar material. Era o tipo de amor que se expressa no esforço de tornar o ambiente agradável e acolhedor, buscando atender a todas as necessidades de quem se ama. Maria, por outro lado, expressava sua devoção de uma forma profundamente diferente, mas não menos significativa. Enquanto Marta se atarefava na cozinha e nos preparativos, Maria escolhia sentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Essa postura era de uma entrega total, de uma sede insaciável pelo ensinamento do Mestre, priorizando a conexão espiritual e a presença de Jesus acima de todas as distrações terrenas. Sua atitude demonstrava uma fome pela verdade, um desejo de absorver cada ensinamento que brotava da boca do Senhor, revelando uma alma que reconhecia a primazia espiritual sobre o material. Ela não se importava com as convenções sociais ou com o que poderia ser esperado de uma anfitriã. Sua prioridade era o Mestre e sua mensagem. Era o amor que se manifesta na adoração silenciosa e na escuta atenta, uma entrega do coração e da mente. A narrativa de Lucas, embora breve, captura a essência dessa casa de Betânia. Um lugar de profunda amizade e onde Jesus se sentia verdadeiramente em casa. Era o refúgio tranquilo, o porto seguro onde o Mestre podia descansar, conversar e ser ele mesmo, longe das multidões. A aceitação e o carinho que encontrava ali, tanto no serviço diligente de Marta quanto na devoção atenciosa de Maria, sublinharam a importância dessa família em sua vida. Não há absolutamente nada de errado com a postura diligente de Marta, que se dedicava ao serviço e à hospitalidade. Da mesma forma, a escolha de Maria por priorizar a adoração e a escuta aos pés de Jesus foi a parte excelente, um lugar de profunda conexão. De fato, a Igreja de Cristo, em sua plenitude e missão, necessita vitalmente tanto do serviço prático e amoroso de Martas que sustentam suas operações, quanto da adoração sincera e focada em Deus das Marias. Ambas as expressões de fé são cruciais para o corpo de Cristo e se complementam para um testemunho completo. Betânia não era apenas um ponto no mapa, mas um lar de corações abertos que ofereciam a Jesus um oásis de paz e um ponto de partida revigorado para a continuidade de sua missão em Jerusalém e além. A amizade com esses irmãos era um tesouro para Jesus, um lembrete constante do amor humano que o fortalecia em sua jornada divina. No Evangelho de João, capítulo 11, somos apresentados a um dos mais tocantes relatos de amizade e amor divino.
Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria, estava gravemente enfermo. Suas irmãs enviaram um urgente recado a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Que revelação poderosa! Jesus não era apenas um mestre para eles, mas um amigo íntimo, alguém que os amava profundamente. Ao receber a notícia, Jesus declarou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Havia um propósito maior por trás daquela dor. Mesmo sabendo da gravidade da situação, Jesus não partiu imediatamente. Ele permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Certamente seus discípulos estranharam. Seu amor era tão grande que ele aguardou o momento perfeito para agir, mesmo que isso parecesse incompreensível aos olhos humanos. Quando finalmente decidiu ir à Judéia, os discípulos ficaram alarmados. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Eles não entendiam por que Jesus arriscaria sua vida por alguém que, aos seus olhos, estava apenas doente. Mas então Jesus lhes revelou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos, confusos, pensaram que ele falava de um sono natural. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus chamou Lázaro de nosso amigo, mostrando que não apenas ele, mas também os discípulos partilhavam um laço de afeto com ele. Mesmo diante da morte, havia um plano maior. O amor de Jesus por aquela família era tão intenso que ele enfrentaria a hostilidade dos judeus para trazer vida onde só havia luto. Tudo aconteceria para que a glória de Deus se manifestasse de maneira inegável. Desde o primeiro instante, Jesus demonstrou pleno controle sobre a situação de Lázaro. Ele não apenas sabia da doença antes do recado chegar, mas já declarou com autoridade: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Cada detalhe acontecia com um propósito celestial. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. Mesmo parecendo tardia, sua decisão de esperar 2 dias foi calculada com perfeição divina. Ele sabia o exato momento em que Lázaro expirou, mesmo estando longe. Nenhum detalhe escapava ao seu conhecimento soberano. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus era para ser revelada. A aparente tragédia transformar-se-ia no maior testemunho do poder de Cristo sobre a morte. Até o luto obedecia ao seu cronograma sagrado. O milagre que se seguiria provaria que Jesus não apenas previa os acontecimentos, mas os governava com absoluta autoridade. A ressurreição de Lázaro mostraria ao mundo que ele é a ressurreição e a vida. Nada, nem mesmo a morte, foge ao seu controle majestoso. A ressurreição de Lázaro é o relato mais extenso de um milagre de Jesus nos evangelhos, destacando seu poder sobre a morte e a glória de Deus. Enquanto Lázaro foi ressuscitado após 4 dias no túmulo, os evangelhos sinóticos registram outros 2 milagres semelhantes: a filha de Jairo, em Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8. Jesus a levantou logo após sua morte, dizendo: a menina não está morta, mas dorme. O filho da viúva de Naim, Evangelho de Lucas capítulo 7. Jesus interrompeu um cortejo fúnebre, devolvendo o jovem à vida com um comando. A ressurreição de Lázaro, porém, destaca-se por seu contexto teológico. Ocorreu perto de Jerusalém, diante de testemunhas hostis, e acelerou o plano para a crucificação de Jesus. Enquanto a filha de Jairo e o filho da viúva foram ressuscitados imediatamente após a morte, Lázaro já estava em decomposição, reforçando a mensagem de que Jesus é a ressurreição e a vida. Esses milagres juntos revelam a autoridade de Cristo sobre a morte física e espiritual, cada um com um propósito único na narrativa evangélica. Em Betânia, pequena aldeia onde todos se conheciam, a morte recente de Lázaro pesava como uma sombra sobre toda a comunidade. Vizinhos e amigos uniam-se em pranto ao redor de Marta e Maria, compartilhando cada lágrima como se a dor fosse própria. O silêncio era quebrado apenas por soluços e murmúrios de consolo, enquanto o corpo já repousava há 4 dias no sepulcro. O cheiro da morte pairava no ar, tornando a perda ainda mais cruel e irreversível.
Até os discípulos, embora confusos, sentiam o peso daquela tragédia que atingira uma família tão amada por Jesus. Na simplicidade daquela aldeia, cada coração sofria com a certeza de que a vida nunca mais seria a mesma sem Lázaro. Quando Jesus pediu para ver o túmulo, a multidão o seguiu em cortejo fúnebre, num caminho marcado por soluços e lamentos. Ao chegar à caverna sepulcral, o realismo da morte se impôs. A grande pedra que selava a entrada, o cheiro fétido que já escapava por entre as frestas. Marta, sempre prática, não pôde evitar um último protesto quando Jesus ordenou que removessem a pedra. Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia. Suas palavras expressavam o que todos pensavam: a morte havia vencido e a decomposição era o selo final dessa realidade. Foi então que Jesus, com uma serenidade que contrastava com a comoção geral, declarou: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? O silêncio caiu sobre a multidão enquanto ele erguia os olhos ao céu e orava em voz alta, não por necessidade, mas para que todos ouvissem: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor é que disse isto, para que creiam que tu me enviaste. E então Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. O impossível aconteceu. Entre o espanto da multidão, o homem morto surgiu na entrada do túmulo, ainda envolto nas faixas de linho, o rosto coberto pelo sudário. Diante do poder divino manifestado, a multidão explodiu em louvor, alguns prostrados em reverência, outros exaltando em voz alta: glória a Deus, maravilhados pelo que seus olhos testemunharam. A ordem final de Jesus: desatai-o e deixai-o ir, foi o ponto culminante de uma cena que começou em lágrimas e terminou em triunfo. Aquele dia em Betânia tornou-se um marco na história, não apenas pela ressurreição em si, mas pela forma como revelou a humanidade de Jesus em suas lágrimas, sua divindade em seu poder e seu amor incondicional por aqueles que sofrem. A comoção inicial transformou-se em alegria indescritível, e muitos daqueles que vieram chorando acabaram crendo nele. Que lição poderosa sobre como Deus transforma nosso luto em dança, nossa desesperança em fé e nossa morte em vida. Ali naquele túmulo a morte foi vencida, a fé foi fortalecida e a glória de Deus resplandeceu como nunca antes. Que momento de poder, amor e triunfo divino. O apóstolo Paulo, em sua epístola em 1 aos Coríntios, nos versículos 54 ao 57, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo cita os profetas Oséias no capítulo 13, versículo 14, e Isaías no capítulo 25, versículo 8, para proclamar o triunfo de Cristo sobre a morte. O impacto do milagre e a cegueira espiritual dos líderes. O extraordinário milagre da ressurreição de Lázaro ecoou por toda a Judeia, acendendo uma chama de fé no coração do povo. Multidões testemunharam o poder divino de Jesus e começaram a crer nele com fervor renovado. Até os fariseus, que sempre o desafiavam, não puderam negar a evidência do milagre, mas sua reação revelou a profundidade de sua cegueira espiritual. Em vez de se humilharem diante do evidente poder de Deus, reuniram-se em conselho com os principais sacerdotes, tomados por inveja e medo de perder sua influência. Que faremos? Este homem opera muitos sinais. Exclamaram, reconhecendo a verdade, mas recusando-se a aceitá-la. Caifás, o sumo sacerdote, profetizou sem saber: convém que um homem morra pelo povo, revelando o plano divino que suas mentes obscurecidas não compreendiam. Desde aquele dia, a conspiração ganhou força. O mesmo poder que trouxe Lázaro da morte seria a razão para condenarem Jesus à cruz. Que tragédia! A vida que vencera a morte em Betânia seria entregue à morte por aqueles que preferiram as trevas à luz. O milagre que deveria unir Israel tornou-se o estopim que selou o destino do Cordeiro de Deus. Uma celebração de gratidão em Betânia, o perfume do amor e da devoção. 6 dias antes da Páscoa, a casa de Lázaro em Betânia tornou-se palco de uma cena comovente de alegria, gratidão e devoção.
Jesus havia retornado e desta vez não para consolar os enlutados, mas para celebrar com a família que ele mesmo restaurara. Lázaro, aquele que estivera morto e sepultado, agora estava sentado à mesa como convidado de honra, compartilhando o pão com aquele que o trouxera de volta à vida. Que contraste glorioso, onde semanas antes ecoavam lamentos, agora ressoavam risos e conversas alegres. A casa estava repleta de convidados, não apenas os discípulos, mas muitos que vieram tanto para ver Jesus quanto para testemunhar o homem que venceu a morte. Marta, sempre prática e solícita, movia-se com familiaridade entre os convidados, servindo a todos com aquele cuidado característico que já a fizera conhecida. Seu serviço não era mais motivado pela ansiedade, mas por um profundo amor e gratidão. Cada prato que levava à mesa era como uma oferta de louvor. Enquanto isso, Lázaro, silencioso mas radiante, sentava-se à mesa como testemunha viva do poder de Cristo, sua simples presença sendo um sermão eloquente sobre a vitória sobre a morte. Foi então que Maria, sempre a mais contemplativa da família, realizou um ato de devoção que deixou todos os presentes sem fôlego. Com movimentos cheios de intenção, ela trouxe um vaso de alabastro contendo nardo puro, um perfume de valor equivalente a quase um ano de trabalho. Sem cerimônias, quebrou o vaso e derramou todo o precioso líquido sobre os pés de Jesus. O aroma intenso e doce imediatamente impregnou todo o ambiente, um cheiro de realeza que anunciava mais do que eles podiam entender. Em um gesto ainda mais surpreendente, Maria soltou seus cabelos, algo impensável para uma mulher judia em público, e começou a enxugar os pés do mestre com suas próprias madeixas. Cada fio absorvia o perfume caríssimo, tornando-se instrumento de adoração. As críticas não demoraram. Judas Iscariotes, disfarçando sua ganância sob falsa piedade, reclamou do desperdício. Mas Jesus a defendeu com palavras que ecoariam através dos séculos: deixai-a. Ela guardou isto para o dia do meu sepultamento. Naquele momento sagrado, enquanto o perfume enchia a casa, três realidades se entrelaçavam: a alegria pela vida restaurada de Lázaro, a devoção extravagante de Maria e a sombra da cruz que se aproximava. O mesmo perfume que agora ungira os pés do Salvador em breve envolveria seu corpo no túmulo. A casa que celebrava a vitória sobre a morte seria, em dias, o lugar onde o vencedor da morte se prepararia para seu sacrifício supremo. Que cena poderosa! A família que chorara junto agora festejava junto, sem saber que estavam participando da última festa antes da crucificação. O perfume de Maria tornou-se assim símbolo eterno de amor que não calcula custos, de gratidão que não mede esforços e de fé que reconhece em Jesus muito mais do que os olhos podem ver. Essa mensagem edificou sua vida. Então curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas publicações do canal. Deus te abençoe.